Então, padre, o senhor vai voltar a falar sobre o endemoninhado? Bom, quer ler o texto, então? Pode ser. Diga ao telespectador em que capítulo e versículo nós estamos. Nós estamos no Evangelho de Mateus, naturalmente, capítulo 9, versículo 32. O padre já tinha explicado alguma coisa na semana passada e ficou de esclarecer um pouco mais nesta sexta-feira. Logo que saíram, eis que lhe trouxeram um endemoniado, mudo. Expulso o demônio, o mudo falou. A multidão ficou admirada e pôs-se a dizer: nunca se viu coisa semelhante em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Bem, então vamos dar essa explicação de Mateus, final do capítulo 9. Eu acredito já ter dito, mas não me custa repetir. Numa sociedade passada, da antiguidade, pré-científica, as coisas se passavam da seguinte maneira: eu tenho uma boca, tenho dentes, tenho língua, só que não falo. Por que não falo? A explicação que se dava: um demônio me impede de falar. Eu tenho 2 olhos, parece que vejo, só que não vejo. Por que não vejo, tendo 2 olhos? Porque certamente um demônio me impede a visão. Eu tenho 2 orelhas, não há diferença nenhuma entre as minhas orelhas e as outras, só que não escuto. Por quê? Porque um demônio impede a minha audição. Claro que hoje nós diríamos: essa pessoa tem um problema no nervo auditivo, no nervo da visão, mas que se entendia a respeito disso na antiguidade? Nada. Então se atribuía logo, naturalmente, sendo uma doença, sendo uma tragédia, sendo algo que humilha o ser humano e que impede o ser humano de viver dignamente, a mudez, a cegueira, a surdez, então um demônio o possui. Ele está possuído por um demônio. Jesus era um homem de sua época. Jesus não vivia 20 séculos adiante. Jesus, diz o texto, expulsava o demônio. Agora, o que significa expulsar o demônio no caso? Fazer com que o mudo comece a falar. Fazer com que o surdo comece a ouvir. Fazer com que o cego comece a ver. O importante não é se fixar no demônio. O importante é ver que Jesus restabelece e traz para o convívio da sociedade pessoas que, por causa dessas doenças, estavam marginalizadas. Hoje, não podemos dizer que um cego seja marginalizado porque temos uma tecnologia toda avançada. Claro, o melhor seria não ser cego, não é? Mas no passado, nesta sociedade de 2000 anos atrás, era uma marginalização completa. Não havia inclusão. Hoje não existe local público que não deva ter banheiro apropriado para um paralítico, para pessoa excepcional, elevadores especiais. Mas no passado, não é? Essas pessoas realmente eram excluídas do convívio da sociedade. Eram esses os sinais que Jesus realizava. Agora, o mais forte, só que vai se repetir adiante, é o lado da oposição dizer que Jesus faz isso porque ele está tendo um conluio com o diabo. Afirmar que Jesus está possuído por Satanás. Dizer que Jesus e Satanás agem conjuntamente. Isto é a pior perversão a que se pode
chamar o adversário mais frontal de Jesus de um ser que o habita no interior. Aqui nós estamos diante de uma outra cegueira, mas uma cegueira muito pior, e para o evangelista esta cegueira não tem cura. Muito bem. Muito bom. Bem, podemos... Pode. Capítulo 10? Não, eu tenho 35. versículos, 35. 35, então. Isso. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, enquanto curava toda sorte de doenças e enfermidades. Esse é um versículo redacional e, ao mesmo tempo, um sumário feito pelo evangelista para se deixar um quadro, para se deixar um episódio e se falar de outro episódio. O sumário preenche lacuna, mas ao mesmo tempo, e isto é mais importante, mostra uma concepção que o evangelista tem da pregação cristã. A pregação cristã é a pregação do reino de Deus. E esta pregação se realiza tanto com palavras quanto com sinais, curas e prodígios que Jesus realizava. As duas coisas vão juntas, a palavra e os prodígios. Ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida como ovelha sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas poucos os operários. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Vejam como o evangelista foi inteligente. Imediatamente antes de chamar 12 para os associar ao seu ministério, Jesus, em Mateus, afirma: a messe é grande, mas os operários são poucos. Então, Lucas afirma que ele mesmo rezou e, como fruto da sua oração ao Pai, como escuta da sua oração, como atendimento da sua oração pelo Pai, vem aqui os 12 que o Pai dá a Jesus. E agora vamos iniciar o capítulo 10º, onde temos a lista mateana dos 12 com os respectivos nomes. Vocês falarão devagar, e eu faço uma pequena intervenção em cada nome, e a seguir o segundo grande discurso de Jesus nesse evangelho, que é o discurso missionário. Chamou os 12 discípulos. Por que chamou 12? Por que a escolha do número 12? Aqui nós estamos diante de uma consciência messiânica de Jesus. Simbolicamente, Jesus quis convocar todo o Israel. O Israel antigo, bíblico, era constituído, segundo os textos bíblicos, e tanto o Pentateuco quanto a literatura deuteronomista era constituído de 12 tribos. Agora, estas tribos não existem mais, mas numa ação simbólica de convocação, Jesus chama 12. E deu-lhes autoridade de expulsar os espíritos imundos e de curar toda sorte de males e enfermidades. Vejam, até aqui Mateus mostrou Jesus sozinho. Agora, Jesus se associa a outros. Jesus chama outros e os coloca na mesma missão, dando-lhes os mesmos poderes que possuía. E Lucas, nos Atos, mostra que esses continuaram a realizar sinais e prodígios, até mesmo depois da morte e da ressurreição de Jesus. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Bem, antes de começar, eu acho que nós vamos ter que fazer um intervalo para não cortar aqui o nome, ou os nomes
pela metade e logo mais voltamos. Muito bem, estamos de retorno para o nosso segundo tempo e agora vem. Então vamos aqui elencar os 12. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Atenção, apóstolo não era o título que eles receberam, eram simplesmente os 12. Apóstolos são outros. Os 12 são uma instituição pré-pascal de Jesus, antes da morte. Apóstolos, o apostolado, é uma instituição pós-pascal. Paulo, por exemplo, era um apóstolo, mas não era dos 12. Barnabé era um apóstolo, mas não era dos 12. Apolo era um apóstolo, mas não era dos 12. Então, aqui o evangelista está propriamente realizando uma ação que nós poderíamos chamar anacrônica, chamá-los com nomes que não possuíam ainda. Primeiro, Simão, também chamado Pedro. Também chamado Pedro. Na verdade, quem cunhou o nome Pedro foi Jesus. O nome foi inventado por Jesus. Simão se chamava Simão, ou Shimeon, em hebraico. Era o nome de um dos 12 filhos de Jacó. Portanto, Shimeon, ou Shimon, deveria ser um homem religioso, mas não se chamava Pedro. Jesus lhe deu o nome de Quefas. Quefas, em aramaico, significa rocha. Este nome, traduzido para o grego, deu Petros. Petros, em grego, é rocha. E depois não foi mais traduzido, foi simplesmente transliterado para o latim e para as nossas línguas vernáculas. Foi Jesus quem inventou este nome e deu a Pedro. Chamou Pedro de rocha, isto é, pedra. E isto passou para o grego, para o latim e para nós. Bem, naturalmente, quando Mateus escreveu isso aqui, Pedro já havia morrido. Mas vejam o cuidado e, sobretudo, o fato de se ressaltar sempre a figura de Pedro. Em todas as listas dos 12, é ele impreterivelmente o primeiro nome com que ela se abre. Por quê? Porque foi, de longe, o cristão mais importante do primeiro século. E André, seu irmão. Apesar de André, esse é o nome grego. Andreas é um nome grego, não é nome semita. Alguns judeus tinham dois nomes, o grego e o semita. Apesar de ser irmão de Simão, e parece que foi chamado na primeiríssima hora, a respeito desse André, nós não sabemos praticamente nada. Praticamente não, nada, além do nome. Uma tradição do século II o mostra pregando o evangelho na Grécia e morrendo mártir na Grécia, sendo crucificado naquela famosa cruz, chamada cruz de Santo André, né? Um X, uma espécie de X, ele teria sido, mas isso aqui é com toda segurança legendário. Terceiro nome. Tiago, filho de Zebedeu. Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão. E outro conjunto de irmãos. Os dois primeiros eram irmãos, os dois segundos aqui são irmãos também. A respeito deste Tiago, se deve dizer o seguinte, é o famoso Tiago Maior. E este foi o primeiro dos 12 que morreu martirizado. Lucas, no capítulo 12 dos Atos dos Apóstolos, narra o martírio desse Tiago aqui, que foi decapitado por ordem de Herodes Agripa I, por volta de 41 ou 42 da nossa era. De todo o colégio apostólico, nós só temos a certeza bíblica do martírio desse Tiago. Temos uma certeza histórica do martírio de Pedro e uma alusão a este martírio
no apêndice do Evangelho de João, no capítulo 21. Porém, assim, explicitamente, só o martírio de Tiago nós temos. Uma outra tradição fez com que os 12 fossem mártires. E até hoje, quando a igreja celebra cada um, usa paramento vermelho. Mas nós não temos certeza de que tenham todos morrido mártires. Felipe e Bartolomeu. Felipe não é irmão de Bartolomeu. Este também tem um nome grego, Filipos, amigo do cavalo. Mas também, além do nome, nada mais. Bartolomeu, uma tradição antiga, patrística, tentou identificar este Bartolomeu com o famoso Natanael, que aparece no capítulo 1 de João. Mas essa identificação é do século IX da nossa era e, sem dúvida alguma, não é histórica. Tomé. O quarto evangelista o cita algumas vezes, mas, além do nome, também não se sabe coisa alguma. E Mateus? Mateus é aqui citado com esse nome. Porém, em Marcos, ao invés de Mateus, nós temos Levi. Certo. Tiago. Este é o famoso Tiago menor. O maior já foi apresentado, agora vem o Tiago menor. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Tadeu aparece nesta lista aqui. Na lista, em outras listas sinóticas, aparece um Judas, um outro Judas, não o Iscariotes. E existem outras listas onde aparece um tal de Lebeu. Os últimos nomes são complicados. Isso significa que a época em que os evangelhos foram escritos já não se tinha mais uma recordação viva dos 12 nomes. Os 4, 5, 6 primeiros sim, mas depois não. Certo. Simão, o Zelota. Simão, o Zelota, isto é, provavelmente um esquerdista. Zelota era, talvez, um partido de esquerda contra os romanos. Havia, no grupo de Jesus, bastante ecletismo. Havia lugar para um publicano, um cobrador de impostos. Havia lugar também para um esquerdista, contrário aos romanos. Vejam, eu disse a você que em alguns lugares, em algumas listas, em vez de Tadeu, temos um outro Judas. João fala de um outro Judas, que não o Iscariotes. Uma tradição não bíblica e não histórica juntou os dois nomes e deu Judas Tadeu. São Judas Tadeu. É isso. São dois nomes que são, evidentemente, duas pessoas distintas, unidas num só. Que é um santo de devoção aí. Pois é, mas esse Judas Tadeu não existe. Ou Tadeu ou Judas. Tá claro? O santo é o Tadeu. Hein? O santo é o Tadeu. O santo é o Tadeu. Ou Judas também. Judas. Eu acabei de dizer Sim. que os últimos nomes parecem não ter sido tão memorizados quanto os primeiros. Mas isto depõe a favor da historicidade. Porque ninguém iria inventar nomes absolutamente desconhecidos. Além de Pedro e um pouquinho de João e Tiago, o que nós sabemos dos outros todos? Nada. Uma lista que chegou com estes nomes nos anos 80, quando a maior parte desses nomes já não significava nada, ou não levava a nada, porque não sabemos nada. Certamente, todos eles exerceram uma grande atividade cristã em Jerusalém e na Palestina, mas disso tudo não temos a mínima
informação. Depois, a favor da historicidade. Por quê? Se tivessem que inventar, certamente teriam inventado nomes mais conhecidos. E Judas Iscariotes? Se Pedro é infalivelmente o primeiro, o último lugar, lamentavelmente, cabe a Judas Iscariotes. A respeito de Iscariotes, existe uma bibliografia que não tem fim, que significa Iscariotes. Nome do pai, nome próprio, patronímico, nome de localidade, Ish, em hebraico ou aramaico, homem, Ish, um homem de Queriote, mas só que esta aldeia Queriote nunca foi encontrada, seria na Judéia, nesse caso seria o único dos 12 não galileus, uma discussão que não se termina mais. De qualquer maneira, o que vem logo a seguir é o mais trágico de tudo. O quê? Aquele que o traiu. Aquele que, na verdade, o entregou. Judas não traiu Jesus, não revelou nenhum segredo de Jesus para ninguém. Isso é trair. Judas entregou Jesus, apontou a quem não conhecia bem Jesus aonde é que ele estava. Isto propriamente não é trair, isto é entregar. Aquele que o entregou. Mas vocês podem imaginar que na antiguidade essa simples expressão, aquele que o entregou, causava horror nas comunidades cristãs. Justo o mais íntimo dos amigos é aquele que realiza um serviço desse. Bem, nós temos que encerrar hoje despedindo-nos de vocês. Tenham a Bíblia em mãos, gostem da Sagrada Escritura, releiam os textos e tragam para a própria existência. Até sexta-feira que vem.